Caríssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que alegria encontrá-los todas as quartas-feiras. É motivo de muita alegria para nossos espíritos, em que possamos consultar essa riquíssima obra, A Vida no Mundo Espiritual, possamos reflexionar a respeito dos seus conteúdos e possamos, acima de tudo, extrair esses ensinos, que eles possam ser armazenados em nossos espíritos e, a partir deles, possamos nos renovar, nos transformar, perseverar na prática do bem. Quando Jesus é que veio, nos dizia que a principal missão de cada um de nós é construir nossos corações, é o reino de Deus, que é uma construção em nossos corações. O que significa isso? Construir o reino de Deus em nossos corações significa a felicidade, significa a vivência do Evangelho de que ele foi portador em nome do Pai, material didático mais sublime que temos conhecimento, capaz de transformar cada um de nós e transformando a cada um de nós, estamos cada um de nós colocando um tijolinho na construção desse reino de Deus de que Jesus se reportava. Então, essa obra é um tesouro, porque tudo que está posto são ensinos da vivência do Evangelho de Jesus. Essa obra que veio à luz da humanidade pelas mãos santificadas do nosso grande Chico, através do benfeitor André Luiz, esse verdadeiro repórter do mundo espiritual, é rica em vivências, em ensinamentos práticos do Evangelho de Jesus. Estamos estudando a obra número 7 da coleção de 13, chamada Entre a Terra e o Céu, que é exatamente, ele esclarece os enigmas que temos na nossa vida. Muitas pessoas, todos nós, afinal de contas, desejamos ser felizes, mas temos uma dificuldade imensa de trilhar esse caminho, porque temos um monte de enigmas que precisam ser desvendados. De onde viemos? Quem somos? De onde viemos? Por que estamos aqui? Por que estamos com determinadas pessoas aqui? Por que as dores? Para onde vamos? Essas obras esclarecem de forma muito objetiva que somos seres interdimensionais, que as nossas ações elas reverberam, repercutem no presente ou no futuro, que as dores de hoje é fruto dos nossos procederes no ontem, e a necessidade de plantarmos a boa semente para que possamos colher no futuro. Então, esses enigmas são explicados de forma muito objetiva por essa obra. Lá nos capítulos primeiros, vimos a dor, a angústia de uma família que vive graves conflitos, a família de Amaro, ferroviário, com Zumira, família essa que tinha duas crianças, fruto do primeiro casamento de Amaro com Odila, o menino Júlio, que desencarna afogado na praia aos 8 anos, e a menina Evelina, de 15 anos, que faz uma prece comovente aos céus, rogando socorro para suplantar as dificuldades, porque os conflitos vivenciados por sua família. E aí, no decurso da obra, nós vamos vendo os porquês dessas angústias, os porquês dessas dores. Todas têm explicações, e essa obra busca aclarar, mostrando a cada um de nós que, se procedermos em conformidade com o Evangelho de Jesus, certamente teremos possibilidades vindouras de sanar, primeiro de enfrentar com resignação nossas dores, que todos nós temos, e saber que elas não são por acaso. Há razões, essa obra esclarece isso. Então, esse desdobramento da obra explicando os porquês das angústias das ligações, elas são importantes para a gente entender essas questões. Muito importante e tenhamos para que possamos ter também uma reencarnação mais proveitosa e voltarmos para o mundo dos espíritos, como se volta da escola e apresentarmos o boletim do fim do ano, ora, da matrícula conseguir extrair o máximo de ensinamentos possíveis. Quase nenhum de nós consegue isso, nos diz Emmanuel, no prefácio dessa obra, da obra passada, Libertação, porque até hoje não entendemos e fazemos ouvir de mercador os ensinos de Jesus, que é a principal missão de cada um de nós é construir em nossos corações o reino de Deus. Então, vimos nos capítulos passados que aquelas angústias da família, porque, na verdade, Amaro passa por tantos tormentos, lá a obra dizia, olha, há graves erros dele no passado, por que o menino Júlio desencarna na praia? Porque, na verdade, havia tanta união entre Júlio, o órfão, já que a mãezinha dele morreu quando tinha 8 anos, filho de Odila e Zumira, com o pai, né? Por que ele desencarna tão cedo, fazia um grande tormento? Porque Zumira, a segunda esposa de Amari, tinha grande ciúme dele, do menino, do próprio marido.
Tudo isso, esses esclarecimentos estão vindo a lume com o decorrer dos capítulos. Vimos também, apareceu uma nova personagem, quando Clarencio, o ministro Clarencio, que acompanha André Luiz Hilário nessa obra, primeiro, André Luiz está buscando esclarecimentos a respeito dessas repercussões de nossos atos, mostrando que toda prece tem repercussão. Eles, quando vão visitar o menino Júlio, no mundo espiritual, no Lar da Bênção, eles levam uma mãezinha para visitar o seu filho desencarnado. Lá da Bênção é uma colônia espiritual que recebe os jovens que desencarnam muito cedo, em tenridade. Era, era Antonina, que também é mãe de 4 filhos. Teve o marido, abandonou ela com os 4 filhos, cuidou com muito carinho, com muito amor, com muito sacrifício, cuidar dos filhos. Mas pede o menino Marcos, com 8 anos. E aí, nessa visita lá, porque eles foram no Lar da Bênção, com a finalidade de visitar o menino Júlio, desencarnado, e vi que a situação de Júlio era bem complicada, ele tinha graves transtornos decorrentes de ter sido suicida na reencarnação anterior a essa, que ele foi filho de Amaro. Ele tinha sido suicida, tentou suicidar tomando corrosivos, veneno, não conseguiu, e depois se precipitou nas águas e se afogou deliberadamente. Então, viu que essas consequências estão lá no perispírito registrado, trazendo graves transtornos, inclusive mentais, porque essas imagens suicidas passam o tempo todo na mente deles. E aí, nessa visita da equipe de Clarencio na casa de Antonina, verificou-se que lá tinha um espírito, um senhor que tinha sido o avô dela no passado, na última encarnação. Ele estava desencarnado, portanto. O senhor Leonardo Pires, dementado, doente, e que o tempo todo falava de um homicídio que ele teria praticado na última encarnação, ainda na época da Guerra do Paraguai, numa figura chamada Esteves, em função um homicídio por envenenamento, em função do ciúme que tinha da sua companheira chamada Lola Ibarruri, lá no passado, um crime passional. E aí é interessante, nos capítulos seguintes, foi se analisado, foi se tratado o senhor Leonardo, e em desdobramento foi trazido Esteves, que tinha sido quem tinha sido assassinado, e ele tinha fixação por esse espírito o tempo todo, via cenas, etc., na cabeça dele. Não obstante, o Esteves está encarnado. Estevão, então, foi trazido em desdobramento, já encarnado, e hoje é Mário Silva, enfermeiro, uma figura também truculenta, difícil, que tinha sido adversário dele no passado. E esse encontro foi um choque muito forte deles dois, do embate entre eles dois, os olhos, um por ter sido assassinado e o outro por ter sido tomado a esposa do companheiro. Foi um embate bastante interessante, mas importante para criar essa fixação da cabeça de Leonardo, e no momento do grande embate, possibilitou em que Leonardo fosse socorrido e levado para o hospital espiritual para ser tratado. Entretanto, sim, e também fora trazido em desdobramento a senhora Antonina, que tinha sido exatamente ela que está encarnada e era neta de Leonardo, mas ela era exatamente o espírito de Loli Barruri, aquela que teve com ele um relacionamento forte no passado. São os encontros, são as bênçãos de Deus, né? E de repente ela é trazida, e o choque foi muito forte. Só que do embate grande que houve entre Esteves e o próprio Leonardo, ela aparece em prantos, vendo aquela confusão, porque as duas, ela teve relacionamento com os dois. Mas o embate foi tão forte que o próprio Leonardo, o próprio Mário, não percebeu ela lá, não teve nenhum contato direto com ela. Acorda ele, Mário Silva, acorda, e teve um contato com a mãezinha dele de manhã, tomando um café, e falou: olha, mãe, eu tive um pesadelo terrível, eu encontrei uma pessoa sinistra, que teria certamente um adversário meu do passado, não me recordo o nome e tal, detalhes, porque nem se recorda, e uma mulher, numa situação difícil, que eu tinha por ela, nutria por ela simpatias, e ela estava desesperada, não pude conversar com ela, mas o ódio que destilava em relação ao homem era muito forte. E a mãezinha diz: meu filho, será que, na verdade, esse sonho tem uma ligação com hoje? Será que você não tem esse homem que você tem esse tanto ódio? Não será que não é Amaro? E Zumira, e essa mulher não será Zumira? Aí vem a ligação, vem as conexões, porquê das dores de hoje, né? Aí foi verificado que, na verdade, Zumira, a segunda esposa de Amaro, tinha sido noiva de Mário Silva nessa encarnação. Quase casaram-se e ela abandonou Mário Silva para casar com Amaro. E ela, aí ela disse: poxa, será que é mesmo?
ficou aquela ligação, porque depois dessa história, ele passou a odiar Amaro, que em tese não tinha muito a ver com essa história, foi uma armação dele e tal. Mas ficou um ligado. E à noite, ele ficou de todo embatucado com isso, e à noite ele dorme e desdobrado. Ele, na verdade, ele faz uma espécie de invocação à figura de Amaro, que ele acha que podia ter sido ele que tinha se encontrado na noite anterior, aquele homem que tinha no triode, etc, etc. Amaro então vem, se encontram. Amaro muito mais polido, porque Amaro, não obstante seus erros do passado, sofreu muito, muita resignação e coragem, transformando-se, renovando-se. Entretanto, Mário continuava aquela criatura grotesca, ignorante, espírito rebelde, cheio de ódio no coração, desde a época lá atrás, como Esteves, continua sendo essa mesma criatura. E aí tem um embate bastante forte com Amaro, porque ele questiona Amaro por ter roubado a Zenó, a Zumira, etc., aquela história toda. E no final do capítulo passado, foi uma digressão rápida para entender, no final do capítulo passado, ele quer partir para o embate de qualquer jeito com Amaro, que ele queria liquidar essa expressão, acabar com ele, com Amaro, para libertar, segundo eles, Zumira. E aí Amaro, diferentemente dele, entra em prece, faz uma prece fervorosa a Deus, pedindo socorro, que ele não queria embate, nunca quis, diferentemente do outro. E aí é na hora que essa prece é feita, e toda prece é repercussão, diz Clarence no primeiro capítulo, e em função disso começa esse capítulo agora, ou seja, da prece que ele fez, cabendo o socorro espiritual do próprio Clarencio, de André Luiz e de Hilário, que estão na cena, mas eles não estão vendo, não estão vendo eles, é que começa esse capítulo aqui, ou seja, eles presenciam essa cena toda, né? E a partir de agora, a partir da prece feita por Amaro, que é para evitar esse conflito, é que começa esse capítulo 17, chamado Recuando no Tempo. Muito bem. Então, diz assim André Luiz: depois do esforço de autocondensação, e é importante entender a autocondensação, que os espíritos em faixas evolutivas diferentes, os mais evoluídos estão em faixas acima, e os menos evoluídos não conseguem enxergá-lo. Foi preciso um processo de autocondensação do espírito para poder se tornar visíveis, para poder, na verdade, os dois enxergarem e estavam ali próximos. Muito bem. Para necessário ajuste vibratório, Clarencio. Essa conexão para ajuste vibratório para poder ser vistos. Clarencio abeirou-se dos dois, que dois? De Amaro, que estava ali próximo, em frente à casa dele, que pediu socorro espiritual, e do espírito revoltado de Mário Silva, que estava lá tentando a todo tempo esganar e partir para cima, efetivamente, chamando para a briga, entre aspas. Era exatamente assim, com Amaro totalmente desequilibrado, completamente desequilibrado. Né? Então, eles três tornaram-se visíveis para os dois. Com o amoroso poder de que era característico o ministro Clarence, da sua autoridade espiritual, característico, ele, então, Mário, Silva, ao ver os três, reconheceram por que reconheceram? Porque naquele colóquio entre ele e Leonardo da noite anterior, no sonho que ele, Mário, imaginava teria sido com Amaro, eles três estavam presentes. Inclusive, no relato de Mário Silva, conversando com a mãezinha, disse: olha, esse diálogo estranho, esquisito, esse embate aconteceu numa delegacia ou num presídio, estava lá, tinha um delegado, com uma autoridade maior espiritual, era Clarence, ele entendeu pela autoridade e pela grandeza espiritual, ele imaginou que ele era um delegado e que André Luiz e Hilário eram policiais, ele imaginava que era. Mas, de qualquer sorte, quando eles se tornaram visíveis, Mário pronto reconheceu, associou-os à presença do pesadelo da véspera e passou a clamar. Que ele achava que era com o homem que tinha ódio, ele achava que era, na verdade, Amaro, e não era Leonardo. Ele reconheceu. Aí ele disse: olha, quando viu os três, ele reconheceu: ó, meu caso, meu amigo, opa, peraí, ó, meu caso não é de polícia, não. O que vocês estão fazendo aqui? Não precisamos de qualquer delegado dizendo isso a Clarence, né? Aqui. Aí a Clarence, com a grandeza que era, disse: minha filha, se acalma, disse ele. Nós não somos quem você julga, não somos policiais, não se trata disso, não tem nada a ver com policiais. Não somos isso. Estamos aqui para que te lembres. E aí eu botei primeiro, todas essas expressões que estão entre aspas são nossas. Por que te lembres? Porque lembra, tanto Leonardo tinha lá no passado a fixação do momento do assassinato, que já ficou há muitos anos atrás, mas aí ficou na cabeça dele um complexo de culpa forte, muito forte. Ficou lá e ele não conseguia tirar da mente as imagens, ficava o tempo todo. Isso dificultava profundamente os próprios
e sair daquela situação de conexão com Esteves, ele tinha a mesma situação. Esteves também tinha a mesma fixação do ódio coletivado em função de Amaro, por Amaro ter casado com Zumira. Ele tinha essa fixação, não conseguia tirar da cabeça. Aquele ódio ficou lá, parado no tempo. Vê como o ódio faz mal às criaturas. Né? Sacamos? Estamos aqui para que te lembres. Olha então, por que te lembra disse Clarence? Porque era importante ele lembrar e aclarar essas questões, poder se libertar disso, se libertar e seguir a sua jornada, não ficar preso no tempo aquele episódio. Passou, acabou, né? Você que se lembre, disse ele. Olha a expressão de Clarence. É indispensável que te recordes. É preciso você ser tratado, você consiga trabalhar isso na sua mente, tirar essa fixação, você se recorde, você se libertar, se aclarar essas questões todas. E situando a destra, a mão direita na fronte do enfermeiro, passando as energias, seu magnetismo, né? Reparamos que Mário Silva aquietara-se. Por quê? Aquietara-se em função das energias postas pela mão direita do ministro Clarence na fronte dele, acalmando, tranquilizando através do seu magnetismo, do seu poder de que ele era detentor, né? E, de repente, sob o influxo do magnetismo aplicado por Clarence na mente, na mente de Mário Silva, o semblante dele acusou estranha metamorfose. O que significa isso? Modificou-se. Ele, que estava ali na condição de Mário Silva, voltou a ter aquelas feições, porque o perispírito ele é plástico, é uma matéria plástica, renova-se, transforma-se. E como o episódio aconteceu, este é importante, na época que ele era Esteves, ele modificou-se, passou a trazer a fisionomia que tinha na época, né? Com a estranha metamorfose. Afigurando-se mais alegre, mais jovem. Abriu desmesuradamente os olhos, depois de alguns minutos, exclamou, sem meter. Ah, disse ele agora, estou lembrado. Meu agressor de ontem, do sonho de ontem, do pesadelo, não era efetivamente você, Amaro, era Leonardo Pires, ele lembrou. Quer dizer, quando ele mergulhou no passado através das energias postas pelo ministro Clarence, na mente dele, na cabeça, com a mão direita, ele falou, agora tá confundindo. Não, o que é isso? Como é que eu podia confundir? Né? Disse ele. Como podia esquecê-lo assim tão infantilmente, disse ele. Aí lembrou. Aí ele começa a narrar o que efetivamente aconteceu lá com Leonardo. Porque ele só teve um embate grande com Leonardo, né, no relato passado. E agora ele vai fazer uma narrativa que é importante para esclarecer as coisas. Disputávamos a mesma mulher, quem? Ele e Leonardo Pires. Achavam em Luque, lá no Paraguai, na época da guerra do Paraguai, que o Brasil, é importante que tem, o Brasil teve uma guerra muito, muito intrincada com o Paraguai, questões regionais lá na região do Prata, onde o Brasil, juntamente com a Argentina e Uruguai, fizeram uma guerra terrível com o Paraguai, derrotando o Paraguai por questões de discussões e debates políticos, por uma questão fronteiriça, por terras, etc, etc, etc. Muito bem. Achava em Luque, quando conhecia a cantora e bailarina admirável Loli Barruri. Então, Loli Barruri, que era a companheira de Leonardo, era uma mulher, segundo ele, encantadora, belíssima, e tinha doce artística, era bailarina e era também cantora, né? Aí já estou lembrado, nós tivemos um embate grande por causa de Loli Barruri, né? Quem senão ela poderia? Ele começa a narrar a desdita dele, para explicar o porquê daquele de ter dado ele em cima de Lola e porquê, como é que se originou, que até o esclarecimento não tinha vindo. Quem senão ela, Lola, poderia oferecer-me o bálsamo do esquecimento? Esquecimento de quê? Olha aí. Como se os esclarecimentos são importantes, a digressão é importante para esclarecimento dessas questões. É importante também que se traga à nossa compreensão que esses relatos trazidos por André Luiz, eles são muito importantes, não só porque fazia parte do tratamento a essas criaturas que estavam traumatizadas por esses fatos do passado, mas também que nós que íamos ler a obra, receber essas obras, para a gente entender os porquês de nossas angústias, que eles têm suas razões, têm seus pontos de conexão com o passado. Tem de entender isso. Muito bem. Esquecimento. Realmente fiz tudo. Aí ele confessa, eu realmente fiz tudo ao meu alcance para separá-los. Quem? Leonardo e Lola. Foi de propósito. Eu realmente desejei essa separação. Ele, Leonardo, não era o tipo de homem capaz de fazê-la feliz. Lola trazia consigo a beleza, a juventude e a arte, porque ela era cantora e bailarina. Reunidos, e eu
ele, no caso, Mário Silva, no caso, na época, estava aí com a fisionomia e da época de Esteves, e eu carregava no peito um esquife, um caixão dos sonhos mortos dele. Muitas mágoas, muitas angústias, muitas dores. E ela, segundo ele, poderia, de alguma sorte, aliviar suas dores, mesmo causando um desastre na vida dele. Ele não está preocupado com os transtornos e angústias que causaram Leonardo, de jeito nenhum. Deu-me o repouso, Lola, deu-me o repouso, de que a minha alma necessitava. Restaurou-me dos angústias e dos traumas do passado, que ele vai explicar o porquê. Por que ele, o espírito dele era um esquife de sonhos mortos. Mágoas, angústias, por quê? Mas que domingo terrível aquele na praça, embandeirada de Piraju. Esse domingo da Praça Embandeirada de Piraju, se recordarmos os capítulos passados, foi um dia em que estava lá o Conde D, que era, na verdade, um príncipe, que era o comandante, era responsável por toda a tropa brasileira lá em Piraju, e ele fez um discurso inflamado, tentando concitar as tropas para o embate final contra o Paraguai. Naquele dia, nesse encontro, que houve uma missa com uma palestra importante, uma fala bem ardorosa do Conde D, é que aconteceu a morte, o assassinato dele em Piraju. Só que domingo terrível aquele na Praça de Piraju. Ele começa a narrar, já que no capítulo passado isso não foi feito, apenas houve um embate entre ele e Leonardo, sem mostrar os detalhes do fato. Ele começa a dizer, a digressão é importante para aclarar todos os fatos e tentar trabalhar a mente dele. Deslocavam-se as forças para o campo, para Cássio Negro. Ou seja, era uma reunião final de traçar de estratégia para o embate final, para a guerra, para a invasão do Paraguai, para a invasão de Assunção no Paraguai, da capital do Paraguai. É um planejamento. Estava lá todo mundo, um dia, tal. Imaginava, porém, que a melhor maneira de reencontrar a mulher querida, Lola Ibaburi, né, que ele já tinha se relacionado com ela, às escondidas, porque ele armou toda uma estratégia para retirar Leonardo da cena, articulou com os maiorais que ele tinha amizade para mandar Leonardo para outra cidade, para deixar ela livre, e que assim fez, e ele atacou e tal. Quando Leonardo volta, Leonardo descobre o relacionamento deles dois, Esteve, não sabe que Leonardo sabe, né? Mas Leonardo sabia da história e por isso armou a estratégia para Arapuca para matá-lo. Mas até então Esteves estava crente que continuava escondido, que ninguém estava sabendo, etc, etc. Sabe? Imaginava, porém, que a melhor maneira de reencontrar a mulher querida, Lula, e naquela manhã terrível do domingo, da solenidade, etc., de terrível memória, conseguir a simpatia do Frei Fidelis, o religioso, antes da missa. O caridoso Capuchinho auxiliou-me advogando na causa. Lula não deveria movimentar-se, entretanto, poderia, por minha vez, ornar a retaguarda. Ou seja, ele armou um esquema para que, na verdade, ele ficasse lá junto com Lula e mandar Leonardo de novo para fora da cidade para ficar de novo com ela. Essa era mais ou menos a ideia. Os maiorais eram meus amigos, eu podia articular, como a primeira vez articulou para Leonardo se transferir para outra cidade, ele ficar à vontade para agir deliberadamente. Ele aqui está confessando toda a artimanha, toda a estratégia que ele armou para separar Leonardo Pires de Lula e ele ficar com ela. Não supunha conhecesse ele, Leonardo, a deserção, ou seja, a deserção da companheira. Ele achava que Leonardo não tinha conhecimento de que ele efetivamente estava com Lula, às escondidas, né? A companheira, e procurou agradá-lo, para parecer que está tudo bem, está tudo tranquilo, né? Encontrou Leonardo com uma alegria, taratata, né? Aceitando a companhia. O suculento repasto, o jantar, a comida boa, exigia algum trago, porque Leonardo chamou ele para jantar. Foi a estratégia de Leonardo, né? Que desejava, já tinha planejado envenená-lo, matá-lo envenenado. Sabia? Foi a estratégia. Leonardo pareceu, disfarçou a intenção, o ódio dele, disfarçou para, na verdade, assassiná-lo, né? O repasto exigia algum trago de vinho, e Pires, Leonardo Pires, não hesitou, ministrando-me o veneno que trazia as ocultas. Ah, bandido, disse ele. Ou seja, ele mostra tudo como efetivamente aconteceu. Faz uma digressão do passado, uma regressão do que aconteceu. Maro levou as mãos à garganta, como se registrasse enorme sofrimento, e caiu, desamparado, gemendo de dor.
Por que isso aqui? Ele tem alguma lesão na garganta? Não. A lembrança, a fixação, trouxe de volta toda a dor que ele sentiu quando desencarnou envenenado, certo? Muito bem. Clarencio ajudou o enfermeiro Amário a afirmar-se de novo sobre os pés e perguntou, concitando-lhe, a relembrar. Relembra, meu amigo, relembra dos detalhes. Ou seja, aliviou as suas dores do seu magnetismo, daquela situação. Relembre, conta a história toda. Por que, perguntou Clarencio a Mário Silva, por que razão te afeiçoaste à cantora com tamanho desvario, ou seja, com tamanho desvario, com tamanha insensibilidade, já que você conhecia que ele tinha um companheiro, um marido, ela é uma senhora comprometida. Por que não atendeste, disse Clarence, por que não atendeste aos avisos da consciência, que não se deve se envolver com pessoas comprometidas, né? Que dê certo, te rogava a consciência dele, disse Clarencio, te rogava não despertasse o ódio daquele que te aniquilaria o corpo físico. Você sabia que haveria uma reação. Por que você se meteu com uma situação como essa? Sua consciência não lhe avisou? Por que você não atendeu ela? Apresentando a expressão de louco, Mário desferiu desconcertante gargalhada e bradou. Ora, se ele ouviu uma situação tão grave, de um erro grave que cometeu, ao invés de vir o arrependimento, não, uma gargalhada, um deboche grande, demonstrando claramente o estado da alma dele, um espírito profundamente atrasado, um espírito profundamente ainda infeliz, como efetivamente foi o discurso e o debate que ele teve com Leonardo, e mais com o próprio, no capítulo passado, com o próprio Amaro, que Amaro o tempo todo afável, tentando apaziguar, e ele, o contrário, espezinhando, tentando agredir, tentando partir para cima, mostrando o estado de espírito ainda bastante atrasado de Mário Silva. Deu uma gargalhada, falando de um ato grave que ele cometeu, em vez de se envergonhar, seria natural se envergonhar, não, deu uma gargalhada e bradou. Por que amei Loli Barruri? Porque não tive escrúpulos. Ele disse claramente, com toda naturalidade, como se fosse um fato natural. Não tive escrúpulo em arrebatá-la ao companheiro que a retinha nos braços. Por que a pergunta? Nosso instrutor afagara-lhe a cabeça com evidente intuito de reavivar-lhe a memória. Sim, ou seja, de afagar-lhe a cabeça significa que Clarence estava colocando novamente na cabeça dele as energias para reavivar a mente dele, os fluidos magnéticos, para relembrar toda a história, porque o objetivo dele é fazer uma espécie de catarse, contar tudo o que efetivamente aconteceu, de sorte que, ao fazer essa catarse, conseguir renovar e transformar a mente dele, tentar desvencilhar ele dessas energias condensadas na mente dele. Sim, disse ele, prosseguiu ele, né? Ausentei-me de Assunção, capital do Paraguai, com o espírito irremediavelmente desiludido. Aí ele começa agora a narrar o porquê das angústias do esquife que ele fala lá atrás, de ódio e de ressentimento. Ele está explicando, eu fiz porque eu quis, eu quis realmente arrebatá-la, porque tal, aquela história toda, sem nenhum escrúpulo. Mas ele começa a contar agora a desdita dele, e aí a gente começa logo a entender. Ora, nada é sem causa, né? Nada é sem causa. As razões, os porquês dessas questões acontecerem. Tudo tem suas consequências, né? Assim, disse ele, desiludido. E olha, vagueando no passado longe, nos recôncavos da noite, que ele estava desdobrado. Ele era encarnado e estava desdobrado. Normalmente, esses trabalhos são feitos à noite, porque o espírito fica, o corpo fica, mas o corpo dorme, mas o corpo precisa de descanso. O corpo precisa de descanso, mas o espírito vai. Ele estava desdobrado. Continua. Nos arredores da famosa capital paraguaia, de Assunção, constituíram a minha casa, era feliz. Ele começa a contar o porquê que ele ter chegado lá, como ele diz aqui, um esquife. Ele fala do esquife, ele fala lá atrás, né? O esquife dos sonhos mortos. Ou seja, não tinha ele, estava ele completamente desprovido de sentimentos nobres. Ele vai explicar por isso. Disse, olha, sim, lá no Paraguai, eu tinha uma casa, era feliz. Lina era o tesouro do meu coração. Minha amiga, minha esposa, minha esperança, minha razão de ser. Ele mostra a desdita, porque, na verdade, o coração estava tão amargurado, e por isso amargurado era, ele se achou no direito de amargurar dos outros também, sem nenhum escrúpulo.
Descendente, ela, Lina, a menina, a esposa de uma das famílias de Mato Grosso, aprisionada pelo inimigo, e é importante que tu entenda isso. Uma das razões da Guerra do Paraguai havia uma disputa por terra nas fronteiras. O Paraguai ele invadiu o Mato Grosso do Sul em dezembro de 1864, aprisionou vários brasileiros que tem lá nessa região de fronteira, né? Também apreendeu um navio a vapor brasileiro. Então, esse episódio foi o estopim para o Brasil entrar em guerra com o Paraguai e fez uma aliança ainda na Bacia do Prata com a Argentina, que também tem problemas fronteiriços graves. Havia discussão sobre a fronteira, a região de Misiones, onde fica hoje Iguaçu, as cataratas de Iguaçu, tem a tríplice fronteira, Brasil, Uruguai, Brasil, Paraguai e Argentina. E a parte de Misiones é exatamente o estado, a província da Argentina que faz fronteira. Aquela região pertencia antigamente ao Paraguai. Nesta bendita guerra, como o Paraguai perdeu inclusive essa região para a Argentina, certo? Só para entender. Então, nessa época, o Paraguai invadiu o Mato Grosso e apreendeu várias famílias brasileiras. E essa menina, Lina, fora uma menina que foi levada, que foi apreendida e levada para o Paraguai. Por isso que ela estava em Assunção. Muito bem. Aí ele disse: olha, Mato Grosso aprisionado pelo inimigo, descendente, ela, a menina, de uma das famílias de Mato Grosso, aprisionada pelo inimigo, na invasão de 1800, dezembro de 1864. Encontrei ele encontrou ela, né, a Lina, sem parentes, asilada por respeitável família, que a adotara como filha estremecida. Ou seja, o que quer dizer com isso? Essa menina foi aprisionada pelas tropas, foi levada para o Paraguai, ficou lá sem familiar nenhum. E ela foi criada pela família paraguaia, como se fosse filho, foi tratada com carinho e tal. Muito bem. Quanto lhe fitava os olhos claros e doces, sentia-me transportado para os céus imensos. Ele diz que, desde que viu essa moça, se apaixonou perdidamente por ela. Ela vivia numa família paraguaia, criada como se filha fosse. Era tudo o que a mocidade ideara, disse ele, de mais lindo para o meu coração. Ou seja, ele encontrou essa moça, se apaixonou profundamente por ela, casou com ela, vivia com ela numa casa feliz, lá na capital paraguaia, ou seja, lá em Assunção. Muito bem. Nela encontrava a alma divina, encontrava a divina novidade de cada dia, ou seja, e apesar das vicissitudes da guerra, imagina a angústia da guerra, você sabe que vai todo dia, sabe se volta, mas vai, não sabe se volta, mergulhávamos, eu e ela, na rósea corrente das mais belos sonhos. Eles se apaixonaram, se casaram e eram felizes, segundo ele. O próprio Marquês de Caxias, nada mais era do que o Marechal Caxias, que foi o grande general à frente das tropas brasileiras e é o patrão do Exército hoje, uma figura referendada, foi o principal militar brasileiro responsável pela vitória na Guerra do Paraguai. O Marechal Marquês de Caxias conheceu ela, Lina, e animou-nos, a mim e a ela, já namorados, a união. O próprio Marechal Caxias achou que eles tinham tudo a ver e tal, e estimulou eles ao relacionamento. Assim, foi assim que, em janeiro de 1869, quando a trégua nos atingira, a trégua da guerra, ou seja, quando o Brasil venceu a guerra, houve uma trégua, ele contando, um sacerdote consagrou-nos o casamento. Ele contando que depois da guerra, que o Brasil venceu a guerra, eles se casaram lá no Paraguai, né? O conselheiro Paranhos prometeu ajudar-nos. O conselheiro Paranhos, quem era o conselheiro Paranhos? Era o Marquês. Era um homem importante. Ele, na verdade, era um embaixador, junto à Bacia do Prata, naquela época. Era um embaixador do Brasil diante de Argentina, Uruguai, Paraguai, aquela região toda. Né? Marquês de Cairu, se não me engano. E ele, na verdade, era um homem muito importante. O conselheiro Paranhos, ele tinha uma ligação muito forte com Caxias, o comandante. Ele tinha uma ligação forte com esse embaixador, que era uma figura muito importante. Ele era uma figura que tinha acesso à elite das tropas, às figuras, às autoridades brasileiras. Lá no Paraguai, ele tinha acesso. O Conselho Paranhos, que era, na verdade, o embaixador, um homem de grande relevo, prometeu ajudar nós, o casal. Então, logo regressados ao Brasil, para que nosso consórcio, casamento, fosse devidamente festejado. Quando voltasse a ter uma festa. Ter uma festa de uma guerra não era uma coisa muito fácil, mas quando voltasse, eles patrocinariam a festa, o que está dizendo. Vivíamos tranquilos. Veja que continua a narrar a época que ele era feliz. O que transformou-se
de ser tão feliz, no esquife de ódios, etc, etc. Né? Vivos felizes, tranquilos, como duas aves desenlaçadas, ele contando. Isso ele contando, e quem está lá ao lado dele ouvindo, além de André Luiz, Clarencio e Hilário, o espírito de Amaro está presenciando essa história toda, ouvindo toda a história, certo? Os dois desdobrados, certo? Vivíamos tranquilos, isso em frente à casa de Amaro, no meio da rua, essa história toda aconteceu. Vivíamos tranquilos, com duas aves e tal. Quando tive a desgraça, ele começa a contar a desdita dele, de levar ao nosso templo doméstico, aí a casa onde ele vivia com Lina, dois companheiros de trabalho e de ideal, Armando e Júlio. Lembra do nome de Júlio, gente? Estão lembrados de Júlio? Lembra daquele menino que era filho do próprio, dessa encarnação, filho de Amaro, de Odila, que desencarnou, que não é afogado, que está lá no Lá da Bênção, sob a guarda de Blondina, que se suicidou, que tinha graves problemas, uma chaga imensa na garganta, porque suicidou, tentou suicídio com veneno, ficou a chaga, e depois ele, mesmo sendo salvo, se jogou nas águas, se afogou, e tem problema sério de desganamento por causa do afogamento, porque as cenas das cenas do suicídio ficam gravadas na mente, ficam passando o tempo todo. Os sofrimentos são terríveis quem se suicida, que essas cenas ficam o tempo todo. E outra coisa, eles trazem graves chagas, graves repercussões no perispírito. O que é o perispírito? É exatamente o corpo do espírito, que reveste o espírito, né? Por assim dizer. Muito bem. Então, ele disse que teve a desgraça de levar para a casa dele, nosso tempo doméstico, dois companheiros de ideia de trabalho, Armando e Júlio. Sim, seriam eles amigos ou abutres? Ele contando a história. Seriam amigos ou abutres? Sei apenas que Lina, a esposa recém-casada dele, e eles se fizeram íntimos em pouco tempo. Uma desculpa deles de aliviarmos os sofrimentos da campanha, da guerra. Imagine o drama, o trauma, tudo, tudo. Ele era o único, que era casado e tinha casa, ele era muito amigo dos dois, levou. O sofrimento da guerra, na campanha, os dois passaram a gastar em nosso pequeno santuário, na casa dele, de Esteves e de Lina, no santuário de Ventura, todo o tempo que eles eram disponíveis. Eles trabalhavam, estavam na guerra, tarará, quando tinha uma folga, pá, e os três, os dois para lá, para a casa dele. Descansava minha alma, disse ele, descansava minha alma, porque confiava demais, a confiança era sincera neles, era como se fossem irmãos, amigos. Até que um dia, disse ele, o semblante do narrador alterou-se de súbito, e lembrou da imagem do choque, do sofrimento que teve. Daí a fixação do ódio que ele tem lá, né? Esgalho de amargura ficar nas feições, porque ele lembrou na hora do chego trouxe a lembrança terrível para a mente dele, né? Disse ele então atormentado, até que um dia encontrei Lina, a esposa, e Júlio abraçados um ao outro, como se o tal, como fosse esposo, de marido e mulher, já estavam os dois abraçados, enfim, namorando e tal, né? Disse ele. Cravou em nós o olhar agora terrível e acrescentou, disse ele. Compreenderam vocês, disse ele, acaso a dor do homem que se vê irremessivelmente atraiçoado pela mulher em que se apoia para viver? Disse ele. Vocês têm uma ideia de que significa isso? Disse ele. Lembra-se que ele estava contando isso para Clarencio, André Luiz e Hilário, mas Amaro estava ao lado ouvindo a história toda. Muito bem. Entenderão o incêndio que lavra o espírito flagelado de quem, no minuto, se vê destruídas as esperanças da vida inteira? Disse ele. Vocês têm uma ideia para que lá isso? Tudo é treva, disse ele, para quem carrega consigo mesmo o carvão dos enganos mortos. Não quis acreditar no que via e interpelei a mulher amada. Ou seja, ele mesmo, depois de ter visto, depois chamou Lina para uma conversa. Lina, porém, atirou-me no rosto o mais frio desprezo. Ou seja, ela não tentou contemporizar, não. Passou em rosto a situação. Afirmou rudemente que não podia amar-me, senão como irmã que se compadece de um companheiro necessitado, que me desposara, se casou com ele, simplesmente para fugir às humilhações que experimentava numa terra estrangeira. E eu, o esposo, no caso ele, o Esteves, né?
efetivamente deveria desaparecer. Então, foi para ele um choque muito grande, porque além de ela ter abandonado ele para ficar com um amigo muito próximo, que Júlio e Armando eram como fossem irmãos dele, né? Além disso, ela baixou em rosto, olha, eu não amo você coisa nenhuma, eu casei com você apenas para me livrar, eu estou tá numa terra estranha, no outro país, foi sequestrado e estava aqui, eu queria me livrar daquela situação, simplesmente. Não amo você coisa nenhuma, que eu vou ter você como, apenas como irmão, casei você por uma caridade, uma necessidade e tal, se suma na minha vida. Então foi muito forte, foi um embate muito forte. Ele disse, envergonhado, invoquei a proteção dos superiores e amigos e fugi de Assunção. Ou seja, ele buscou as amizades que tinha com o embaixador, com o Marechal Deodoro, com as autoridades que ele tinha, que ele usou essas mesmas autoridades para afastar Leonardo da cidade para ficar com o Loli Barruri, ele usou da influência dele e tal, e foi de Assunção. Esse episódio, tudo que aconteceu antes do episódio de Leonardo e de Loli Barruri. Ele está contando a legítima dele do passado, está contando a história dele, a versão dele. Né? Eu era, contudo, um homem diferente, antes desse trauma todo ter acontecido com Lina e com o Júlio. A segurança de caráter que cultivava, brioso, fora abalada nos alicerces. Ele se mexeu profundamente comigo. Viciei-me no álcool, no jogo, ou seja, houve uma queda moral terrível. Do militar responsável, desci a condição de aventureiro infeliz, ou seja, fazer tudo o que a minha antes não tinha hábito nenhum de fazer. Foi assim que encontrei Lola, Leonardo. Ele está contando por que perdeu todos os seus brios e se achou no direito de também fazer a felicidade dos outros, já que ele era infeliz. Sofrer felicidade como se um erro justificasse o outro. Né? Foi que encontrei Lola e Leonardo. E não hesitei, olha, ele confessa com todas as letras, com toda tranquilidade, em exterminar-lhe a felicidade, sem nenhum escrúpulo, ele está dizendo de cara para todo mundo, para a equipe do Ministro Clarence e também para a Mari que estava vindo lá do lado. Como é que de repente ele acusa a Amaro de ter roubado a noiva dele, etc., se ele fez a mesma coisa? Um erro justifica outro. Ele está dizendo isso mesmo. Porque ele acusa a Amaro de ter casado com a noiva dele, ali. E de repente ele acusa com uma, sem cerimônia nenhuma, um fato grave que aconteceu com ele. Muito bem. É muito difícil, disse ele, albergar respeito aos outros, quando fomos, pelos outros, desrespeitados. Como, na verdade, volto a dizer, se um erro justificasse o outro. Né? Porque na hora que a gente age como os outros, nós mostramos que somos iguais a ele, né? Nós só mostramos que somos diferentes dos outros quando agimos diferente, né? Se alguém nos agride, se alguém nos faz um mal, se eu, na realidade, reclamo da atitude daquela pessoa, se eu ajo do mesmo jeito, eu não mostro que sou diferente. Se eu sou mostrar diferente, se age diferente. Se alguém me agride e eu não o agrido, ajo diferente, ajo com grandeza, né? E não agindo. Se eu vou lá e agrido e volto, eu mostro que sou igualzinho a ele, não é para reclamar, né? Muito bem. Valendo da pausa que se evidenciava, Clarence indagou: mas escuta, escuta, Esteve, e nunca recebeste notícia da esposa? Ou seja, você foi embora, ele disse que houve o fato, a mulher mandou ele desaparecer, ele foi embora, ele pediu ajuda dos amigos responsáveis e saiu dali, desceu, saiu com um aventureiro pelo mundo afora, aí ele perguntou, Clarence, escuta, você nunca soube da situação da esposa, de Lina? Disse ele. A Mário Silva conduzido a personalidade de Esteves, ele estava narrando de repente a de Esteves, pela influência magnética de Vinícius Clarence, ele estava incorporado como incorporado, não, estava as feições efetivamente do espírito com a fisionomia de Esteves, exibiu sarcasmo, sorriso e informou. O tempo todo ele trata com essas questões como se fosse uma coisa mais natural, não tinha nenhum escrúpulo de falar essas questões grotescas e difíceis. Aí ele disse, Lina, que passei a odiar, era demasiadamente cruel. Achava-me tão longe de Assunção, porque ele sumiu de Assunção, pediu apoio aos superiores e fugiu, né? De Assunção. Depois de 3 meses, sobre a mágoa terrível que aconteceu com ele, de ter sido abandonado por Lina, que me fora sacada. Quando vinha saber que Júlio, o companheiro que ficou com ela, que o trai Júlio, fora igualmente encarnecido por ela, ou seja, a mesma coisa que ela fez em relação a ele, abandonando para ficar com o Júlio, fez a mesma coisa em relação a Júlio também. Esse que soube.
Certo dia, ao voltar de volta ao lar, ele contando que soube dela, voltar ao lar, encontrou-a nos braços de Armando. Sabe quem é Armando? Aquele mesmo que ele, Armando, Júlio, eram amigos inseparáveis dele, Esteves. Não é de Armando. O outro amigo, que parecia consagrar-nos estima fraternal. Eram amigos inseparáveis até esse fato. Muito menos forte do que eu, ou seja, que Júlio não tinha a fortaleza que ele teve. Júlio esqueceu-se do revés que me fora da cela, que tinha feito algo semelhante do que ele sofrera com Esteves. Ele, como esquecesse isso. Semanas antes, e cego de absolvente afeição, amor que tinha por Lina, ingeriu grande dose de corrosivo. Está aí as razões pelo menino Júlio ter morrido, consequência nessa encarnação dos dramas cometidos no passado, a lei de causa e efeito, e desencarnado numa situação dramática, com as chagas na garganta em função desse suicídio, que tomou veneno, dessa tentativa que ele teve de suicídio, né? E depois desse suicídio efetivamente jogando água. Daí, eu lembrei que ele cego de afeição, ingeriu grande quantidade de veneno, socorrido a tempo. Lembra que essas informações, André Luiz, Clarencio e Hilário, quando teve lá com Blandino no lado da bênção, foi dito isso. Lá foi dito por ela, sem detalhes, que ele tinha na encarnação passada, que tinha sido filho de Amaro, que ele tinha tentado suicídio com corrosivos e não tinha conseguido e tinha se suicidado efetivamente, se afogando. Por isso ele tinha os problemas da úlcera na garganta, da ferida, e também tinha terríveis angústias com o engasgo do afogamento, que ele via o tempo todo. Bom, socorrido a tempo na caserna, no quartel, conseguiu sobreviver, mas incapaz de suportar os males corpóreos, porque a corrosão gravou, estragou profundamente a via respiratória dele, os males corpóreos, decorrentes da intoxicação pela droga, do veneno, no males suportados corpóreos, tá? Depois de alguns dias, embebedeu-se, ou seja, ele premeditou deliberadamente, ele tomou uma bebida em excesso premeditadamente, ele premeditou o suicídio dele e arrojou-se nas águas do Rio Paraguai, aniquilando-se por enfim. Ou seja, ele premeditou efetivamente o suicídio, certo? Foi uma coisa pensada. Ele embebedeu-se para ter coragem e tal. E ele descontando. Depois disso, depois desse episódio que eu soube da morte de Júlio, nada mais soube, porque a morte aguardava-me em Piraju. Que morte? Quando ele for efetivamente envenenado por Leonardo Pires, em função do relacionamento que ele teve com Lola e Barroso. Está claro? Muito bem. Seu destino marcara-me impiedoso. É a lei da ação e da reação, né? Tem jeito, todos nossos atos têm consequências. Mário fixou desagradável cara Antônia e acentuou. Sou um poço de fel, disse ele. Não posso modificar-me. Ou seja, ele mesmo, depois das dores que passou, das dores que causou, nada se arrepende. Conta com naturalidade os seus feitos, como se fosse uma coisa importante, destruindo a vida dos outros, etc, etc. Mostrando a dureza de espírito. Porque todos nós cometemos erros. Quem não cometeu? Dizia Jesus lá, quando ouvindo a mulher adúltera, que todos queriam apedrejar no meio da rua, todos com a pedra na mão, Jesus assim pergunta: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, diz Jesus. Segundo o Evangelho, começou-se então a soltar as pedras, desde o mais velho aos mais moços. Quem de nós não cometeu isso na vida? Todos nós cometemos, né? É fato isso aí. Mas é importante que a gente admita nossos erros, que o primeiro processo da transformação é admitir nossos erros e fazer um esforço grande para errar menos. Porque somos imperfeitos. Estamos aqui para aprender. Né? E o que, é que Jesus fez? Quando todos fugiram, ele ficou com ela e disse: eu também não a condeno. E Jesus sempre buscava iluminar o lado luz das criaturas. Eu também não a condeno. Mas não disse que ela estava certa. Vai e não peques mais. Olha a lição. Né? Eu não vou condenar você, mas vai, não peques mais. Ele não fez um sermão. Não, apenas se você está errada, tá? Não disse que ela estava certa. Mas vai, não peques mais. Você fortaleceu o lado luz, expulsando as sombras que estavam no coração daquela criatura. Né? Mas ele continuava duro, né? Monolítico, fechado. Né? Aí disse:
eu não posso modificar. Não tenho como, disse ele. Meu coração, eu sou um poço de fel. Haverá paz sem justiça. E a justiça que ele entende? E haverá justiça sem vingança? Se a justiça para ele é vingança. Olha aí. Ele continua sendo uma criatura profundamente agressiva, porque ele quer liquidar Amaro, depois também a agressividade o tempo todo. O tempo todo fala em vingança, não tem outra palavra não ser isso. Então Clarencio disse ele em voz calmante e considerou generoso: meu filho, é necessário esquecer o mal, meu amigo. Só o amor é capaz de vencer o ódio, só a luz é capaz de vencer as sombras. Esquece o mal, meu amigo. Sem aquela atitude de perdão que Jesus falava, seremos viajores perdidos no cipó das trevas. Quem só pensa em vingança e fazer o mal, fazer tristeza em vingança, só vai atrair as trevas. Só a luz é capaz de atrair as luzes. Não tem outro jeito. A única forma de sermos felizes é vivenciar os ensinos de Jesus. E o perdão é fundamental. Todos nós precisamos de perdão, nós cometemos erros também. Por isso Jesus respondia a Pedro, quando perguntou quantas vezes ia perdoar, ele dizia: ia perdoar até 70 vezes, 7 vezes. Quanto mais perdoa, mais se libertamos dos nossos problemas, né? Porque todos nós cometemos erros também, nós precisamos de perdão. Quem não tem precisa de perdão? Todos nós precisamos, né? E o caminho de se libertar dos nossos erros do passado e das ofensas dos outros é perdoar, livrar-se do problema, corta o elo. Se a criatura que nos tem ódio e ressentimento da gente não se perdoa, o problema dela. Quando eu sou luta mesmo, eu libertei do problema. Libertei, né? De Jesus, que Deus não permite que aqueles que não nos perdoam, se a gente perdoa de coração, nos façam mal. Né? Muito bem. Seremos viajores perdidos no cipó das trevas, disse Clarencio, de nós mesmos. Sem amor, e amor é a condição, amor é o sentimento levado ao extremo, amor puro, sem ser um amor, na verdade, aquele amor condicional, ou aquele amor é um amor verdadeiro. O amor verdadeiro é aquele que você não pede nada em troca. Você não precisa nem que o outro nos ame, você apenas ame. É um amor num estágio que a gente não tem essa compreensão ainda. Aquele amor de Jesus, que quando crucificado e o povo apupando, ele diz: Pai, perdoa. Ele não sabe, Pai, eles são doentes da alma. Dizia Jesus, eles são doentes que precisam de médico. Ele não precisa ele precisa de misericórdia, Pai, ele precisa de esclarecimento. Esse tipo de amor nós estamos distantes de compreender, muito distante. Mas olha, meu filho, sem amor, que é a condição básica da transformação no coração, não teremos olhos para a luz, ou seja, não há felicidade sem amor. Não é possível. Nem é capaz de perdoar quem não tem amor. Só quem tem amor tem essa capacidade. Mas olha, sem amor no coração, não teremos olhos para a luz, só para as trevas, porque as trevas atraem as trevas. Né? Silva dispunha-se a responder. Entretanto, Amaro fizera ligeiro movimento. E mostrou-se-nos singular, renovado. Pessoal, Amaro estava ouvindo aquela história toda. Tudo. Porque tem tudo a ver com ele. Tem. Lembra que Júlio era filho dele nessa encarnação? Então a ligação é direta. Certo? Renovado. Por que renovado? Porque, na verdade, ele efetivamente estava transformado pela dor. Ele próprio, na hora do confronto imenso que teve lá, confronto entre aspas, em que, na verdade, Mário tentava, de qualquer forma, agredi-lo em espírito, ele abaixou a cabeça e fez uma prece fervorosa, pedindo a Deus assistência, amor. Foi na hora que, então, que houve a intervenção de Clarencio, Hilário e André Luiz. Portanto, está renovado. A dor renova o homem, o polimento é capaz, o buril, né? O buril da vida, né? Transforma. A dor renova, sem dúvida nenhuma. Quando o amor, não somos capazes de atender o chamado de Deus pelo amor, vem a dor reparadora, né? Muito bem. Amaro fizeram esse ligeiro movimento e mostrou-se singularmente renovado. Seu veículo espiritual, seu perispírito, parecia haver regredido no tempo. Por que regredido no tempo? Lembra que ele estava ali na condição de Amaro. Aí ele regrediu no tempo, na encarnação anterior à de Amaro, o pai de Júlio, o pai de Evelina, o marido de Zulmira, ou o marido de Odila na primeira encarnação. Muito bem. Buscou aproximar, traços juvenis, sim, então, assim, no tempo. Revelava-se mais leve, mais ágil, sua face impressionava pelos traços juvenis. Lembra que a época lá da guerra eram jovens todos eles. Era jovens Esteves, era Leonardo, todos eram garotos, já rapazes, enfim, estavam lá servindo no exército, né? Buscou aproximar-se de Mário, num gesto natural de cordialidade, pela singeleza dele, por ter um espírito mais avançado. Todavia, ele, observando o rosto metamorfoseado de Amaro para uma outra criatura que transformou-se,
O antagonista, seja o enfermeiro Mário Silva, bradou entre o ódio e a angústia. Armando? Não acredito. Você é Armando? Que é Armando? Aquele outro companheiro, de quem? De Júlio, que eram amigos, três amigos fidagais, eram amigos como irmãos? Muito bem, ele era o outro amigo. Olha que coisa interessante. Por isso é importante a gente entender essas digressões, para entender por que nutrimos simpatia ou antipatia por criatura de hoje, que não sabemos de onde que vem a simpatia ou antipatia, mas tem suas razões. Por isso, André Luiz nos traz essas informações para a gente entender, e mais do que isso, para a gente entender para a gente entender que aquelas criaturas que temos antipatias, pedir muito a Deus e a eles, em prece, perdão por que fizemos. Certamente alguma coisa aconteceu. Não sabemos, mas aconteceu. Que pedir a Deus que possamos nos pacificar, porque Jesus diz uma coisa maravilhosa: reconcilie-se com o seu inimigo enquanto está a caminho. Ou seja, se a gente não tem a capacidade de nos repactuar, de nos perdoarmos uns com os outros, agora, isso pode demorar muito. Sabe por quê? Quando desencarnamos, ninguém sabe onde é que vai. Vai para um canto, outro vai para outro, um vai para um umbral, outro vai para um lugar. E às vezes o reencontro de uma nova encarnação pode durar séculos. Jesus, quando fazia essa observação, reconcilia com seu amigo, o inimigo que está ao caminho, quanto mais cedo a gente repactuar e perdoar, melhor para nós. A gente não se liberta do problema. Se a gente não se liberta, isso vai perdurar. Continuamos alimentando em ódio um com o outro, e as obsessões acontecem por isso, e o sofrimento é imenso para as criaturas que se odeiam. Então, se libertar perdão é a transformação do zelo de ódio em aliança de amor, sem dúvida nenhuma. Armando, Armando, disse ele, pois és tu, o Amaro de hoje, que eu detesto, porque roubou minha noiva, é o mesmo Armando de ontem, não acredito. Aí explica-se, eu boto aqui a observação, a afinidade que tem Armando com Júlio, lembra? Que eles eram amigos demais, não obstante acontecido problema no passado. Mas ele tinha um carinho especial, e conversava, era parceiro, amigo. Bom, onde me encontro? Ele agora, Mário, não estou endoidando por acaso, que história é essa? Você é Amaro, que eu encontrei Amaro que tomou minha noiva, e agora você é o outro, eu estou louco, porventura, disse ele. Então, Clarencio falou rápido, instruindo. Falou rápido, Clarencio, né, o ministro. Não precisei, disse Clarencio, explicando a André Luiz e Hilário, eu não precisei de grande esforço para que a memória de Amaro tornasse o passado pretérito. O sofrimento reparador, olha aí, a importância do bem sofrer, né? Não é antologia ao sofrimento, não. Apologia ao sofrimento, não. Ao contrário, mas o sofrimento ele é reparador. É consequência do passado. E bem sofrer resignadamente, corajosamente, purifica o homem, transforma o homem. Né? Aquela velha adagio popular que a dor, como é que diz? Como é que diz? A dor transforma, é verdade. Né? A dor renova o homem, é verdade. Muito bem. O sofrimento reparador conferiu-lhe a mente e a sensibilidade de recursos novos, da renovação. Né? A renovação, ou seja, ele estava renovado e nem precisou de grande esforço, não. Rapidinho ele já conseguiu fazer a regressão no passado. Bastou-lhe tocá-lo de leve, disse o ministro, de leve, em Amaro, para que ele aproveitasse a digressão, ou seja, a história contada por Mário, do antigo companheiro, lá esteve na época, recuperando as recordações da época, né? Da época em estudo. O esposo de Zumira, disse André Luiz, procurava estender, ele está narrando um fato, quando ele se transfigura na figura de Armando, muito mais avançado e evoluído, busca então Esteves, o grande amigo do passado, que aconteceu esse episódio todo. Contudo, assim, ele diz, ó, ele procurava estender braços amigos ao adversário de agora, né? A Mário, né? Esteves, que é a mesma pessoa, que eu contemplava, galvanizado de assombro. Contudo, na verdade, o Esteves, que é o mesmo Mário, recalcitrante, duro, difícil, monolito, recuou, de repente, não quis abraçar ele coisa nenhuma. Como animal ferido, Mário gritou em desespero: não, de jeito nenhum, me acerque de mim. Não me provoques, disse ele. Clarencio, no entanto, situou-se entre os dois e pediu comovidamente: tenhamos calma, respeitamos uns aos outros. E dirigindo-se particularmente a Mário, determinou-se a federação. Agora é o momento de nosso amigo, no caso Amaro, no caso Estevão, é, é, é,
de falar. Você falou o passado, a vontade do seu passado, fez a sua digressão. Agora é vez de Amaro fazer a mesma coisa. A justiça é assim. E qualquer solução de ser injustiça deve-se apreciar todas as partes interessadas. Contudo, pela força moral de Mário, da advertência que Mário recebeu do ministro Clarencio, calou-se. E voltando, então, para o ferroviário, no caso, para Amaro, que agora está mutado em Armando, que se fizeram mais simpático pela serenidade de que se investira, passamos a escutar. E o capítulo seguinte é exatamente essa história interessantíssima da confissão também de Armando Amaro no passado. Diz assim, Amaro, cujo semblante exibiu sinais de renovação pelo passado do sofrimento, aqui nos reportamos, começou a dizer comovido. Sim, recordo perfeitamente. A madrugada do ano bom de 1869 ficou marcada para sempre em nossa memória. Abordaria Assunção, seria, quer dizer que as tropas do Brasil estavam prontas para atacar Assunção, a capital do Paraguai. Todos. Assunção. Procedente de Santo Antônio, em angustiosa expectativa. Por que angustiosa expectativa? Ninguém vai à guerra com expectativa terrível. De matar ou morrer é horrível, né? Eles nunca se lembra, nunca esqueceu daquela situação de 19, né? A curiosidade abafava a exaustão, ou seja, todo mundo curioso porque ia acontecer, uma expectativa terrível, um medo imenso, que de quem vai à guerra não é fácil. Lembro-me de que antecedendo o desembarque, desembarque é onde? Da tropa brasileira lá em Assunção para combater, Esteves, que era ele, que estava ouvindo do outro lado, Mário Esteves, procurou-nos. Procurou a quem? A Armando, e procurou a Júlio, que eram amigos para de verdade, como se fossem irmãos, procurou-nos solicitando um concurso fraterno para a solução de um problema que reputava importante para o futuro que eu aguardava. Futuro de quem? Dele Esteves. Estava muito angustiado, porque ia à guerra com medo de morrer. Olha aí, com medo de morrer. Éramos três amigos inseparáveis, disse Armando agora. Era inseparável. Eles três. Esteves, Armando e também Júlio. Inseparáveis. Na caserna, no quartel. E achávamos os três juntos. Sempre estavam juntos. Eram amigos para valer. Ele, Esteves, Júlio e eu, na incerteza das ocorrências que nos esperavam, da guerra, podia perecer qualquer um deles, pediam-nos quem? Esteves, a eles dois, os amigos inseparáveis, pediam, na hipótese de perecer, de morrer em combate, notificasse da sua morte a jovem Lina Flores. Olha aí, que conheceras antes em Vileta. O que significa isso? Nesta época em que, na verdade, a guerra aconteceu, que houve a invasão, a invasão em Assunção, na verdade, Estevão ainda era namorada de Lina. Porque, veja, aquela versão que foi contada lá por Esteves, e agora quem está contando a versão agora é Armando, mostrando, olha, nós éramos inseparáveis. E chegou no quartel, esteve desesperado para contornar a situação. Porque até então, nem Júlio, nem Armando, que eram amigos inseparáveis de Esteves, não sabiam nada sobre a moça, não tinha, nem conheciam ela, não tinham nem noção, porque ele era namorado. Aí ele chegou, olha, meu amigo, eu estou muito angustiado, porque nós vamos para a guerra, mas se eu morrer, por favor, voltem e conte a Lina que eu morri. Faça esse favor. Eu conheci ela alguns dias antes, lá em Vileta, que era a cidade onde ela vivia com a família adotiva. Vão lá, e vocês são meus irmãos, querido coração, vão lá e conversem com ela. Façam isso por mim. Referiu-se entusiástico ao amor, ele contando, Armando, que dizendo que é o amor que se ligava aí aos projetos que formavam. Eu amo muito essa moça, quero me casar com ela, mas, por favor, né? O futuro vai ser muito importante, mas se porventura eu morrer, por gentileza, volte e avisa ela. Muito bem. Confio a vocês essa tarefa, olha só. Imagine, um campo de batalha, longe da família, só que eles eram como se fossem irmãos. Muito bem. Preocupados, quem? Normando, Armando e Júlio, preocupados com a aflição do companheiro Esteves, que contava isso com muita amargura, porque amava muito a menina, reconfortando eles, dando palavra de apoio, de palavra de compreensão, de esperança. Meu amigo, vai dar tudo certo, tenha fé em Deus, tudo vai correr bem. E colocamos em guarda, a gente fica colocando em guarda, fique tranquilo, nós vamos proteger você lá na guerra. Você é nosso irmão, nosso amigo, fique tranquilo, nós vamos cuidar. A capital paraguaia, porém, revelava-se fatigada e desprevenida, porque o ataque foi fulminante e, efetivamente, eles invadiram e conquistaram a Assunção. Infelizmente, essa guerra foi terrível para o Brasil. Boa parte da população masculina do Paraguai foram dizimadas, milhares de homens, foi uma guerra sangrenta. Nós nos envergonhamos até hoje disso, infelizmente, né?
mas foi um fato terrível, né? Aí ele dizendo, Armando agora falando, jamais esquecerei a gritaria dos nossos, quando derrotaram efetivamente os paraguaios na capital deles, quando invadiram. Triunfantes, em se vendo seguros sobre a presa, os paraguaios vencidos, né? Criando aflitivos problemas para as autoridades. Depois da vitória, fizeram uma festa na cidade, cometeram violências, enfim, uma confusão danada. Revejou ainda a fisionomia risonha de Esteves, o amigo que ele estava com medo de morrer, e pediu um favor a eles. Quando se reconheceu são e salvo, ou seja, se salvou. Estava livre para casar, para ser feliz, enfim. Em breve comunicava-nos o consórcio. Olha, eu estou vivo, agradeço demais a vocês e vou me casar em breve. Minha noiva, somos apaixonados. Você contando, Armando contando a história. Ninguém realmente podia casar-se ninguém podia se casar na época da guerra, não podia, era proibido. Mas o casamento aconteceu às ocultas, sob as bênçãos do sacerdote da tropa que concordou, né? Porque e com a tolerância do dirigente da ocupação, quem? O Marechal Deodoro, que era o comandante, o embaixador, todo mundo era amigo de Esteves, então fizeram vistas grossas e ele casou efetivamente. Atendendo à circunstância que é a noiva, a circunstância, o argumento, que a noiva era uma pobre menina brasileira que foi sequestrada e levada para lá no país adversário, que estava na posse de inimigos, família interdorada. A menina brasileira, desde muito aprisionada, era uma coitada que precisava ser amparada, algo assim. Né? Amaro fez pequena pausa, ele contando a história, redobrando a energia e continuou. Recorre-nos do dia em que Júlio e eu, Armando, amigos inseparáveis de Esteves, fomos visitar o lar de Esteves. Tinha um casado e foi lá visitar pela primeira vez, em fevereiro do mesmo ano. Contudo, colocamos à frente de Lina os dois, Armando e Júlio. Ambos nos sentimos incompreensivelmente ligados àquela bela e simples menina, jovem, cuja presença exerceu de imediato em nós intraduzível atração. Veja, que coisa impressionante, né? Ele contando. Nós ficamos todos muito atraídos por ela. Aquela menina, aquela jovem, guardei comigo esse, Armando, olha, guardei comigo essa atração que tive mesmo, guardei comigo surpresa que possuía. Não disse a ninguém, mas Júlio, impulsivo e inquieto, veio a mim extravasando ao coração. As flores de Esteve dominaram a mente de súbito, sabe? Júlio, desbocado, foi lá com o amigo, ó, Armando, eu estou apaixonado pela moça, pela a esposa do nosso amigo. Rapaz, perdidamente apaixonado. Se pudesse haver chegado antes dele, disse ele, olha, ele não abriria, se diria mão no lugar para ele, de jeito nenhum. Eu mesmo casaria com ela, disse ele. Sustentava a impressão de que Lina já lhe havia surgido em sonhos, e quem sabe a ligação do passado, né? Olha aí. Em sonho, acho que ela já tinha sonhado com ela antes, não imaginava, não que era exatamente a esposa do nosso companheiro. E desse modo, várias vezes repetiu confidências que me tocavam as fibras, imagina. Chegava o menino Júlio, lá, o rapaz Júlio, e contava, eu estou apaixonado por ela demais. E o danado do Armando também apaixonado, não podia dizer nada. Ele era mais contido, mas Júlio, desbocado, dizia, confiava nele. Estou morrendo de apaixonado, não sei mais o que fazer. Né? Minha simplesinha. Anotando-lhe o estado da alma e reconhecendo o direito de Esteves, eu reconhecendo o direito de Esteves, que era a mulher, sobre a mulher, que ele desposara, tentei retrair, disse Amanda. Eu tentei fazer tudo para ficar longe, para não me meter nessa confusão. Coloquei o sentimento e procurei o ouvido necessário, o esquecimento. Eu calquei o sentimento, guardei o sentimento só para mim. Não dizia a Júlio, nem dizia a ninguém. Né? A paixão de Júlio era demasiadamente forte para resignar-se. Ele não tinha jeito de se conter, ele saía soltando essa informação. Insinuou-se uma recém-casada, cobriu de gentileza e provavelmente, quem sabe, diz ele, nas circunstâncias, disse ele, da guerra, da vicissitude da guerra, do horror da guerra, do ódio, a quase criança para guardar-se, aquela menina não tinha maturidade, sofria, que tinha sido sequestrada, que estava num país estranho, que estava criada por outros, ela não tinha maturidade para guardar-se, disse ele, justificando. Como era preciso ela guardar, mulher casada, guardar as responsabilidades do casamento, Lina envolver-se nas atenções do rapaz de Júlio, fazendo-lhe concessões, entenda-se concessões, relacionando-nos com ele. Recordo-me do dia em que Esteve me procurou, lembra que era amigo inseparáveis? Procurou desolado, comentando o golpe que recebera. Chorou debruçado nos meus ombros, mostrando a amizade que tinha profundamente com a mãe. Desejava desaparecer, aniquilar-se. Ficou tão chocado, Esteve, que tentou ele mesmo suicidar. Aniquilar-se.
né? Fiz de observar, porém, a inoportunidade de qualquer violência. Meu amigo, o caminho não é esse. Você não vai resolver o problema desse se suicidando. Vai resolver? Não vai. Segundo Armando, teria aconselhado Esteves a não fazer esse jeito nenhum. Nem violência contra ele, muito menos contra Júlio e contra Lina. Não resolveria o problema. Enfermeiro bem conceituado e protegido pelo Conselho Silva Paranhos, que era o Visconde de Rio Branco, que era aquele que era embaixador do Brasil junto aos países da Bacia do Prata, né? Nosso embaixador na emissão extraordinária, junto às Repúblicas do Prata, as três que eu falei, não lhe seria difícil a retirada de Assunção. Era fácil falar com o conselheiro, ele relocaria ele, pronto, ele iria tranquilo, deixaria para trás esse problema. Foi o conselho que foi dado por Armando e ele acordou. Assim aconteceu. Estiva afastou-se, primeiramente, de Rio Abaixo, na direção de Vileta. Vileta era a cidade onde ele, Esteves, conheceu a menina, da família paraguaia, que conheceu. Tá? De onde havia trazido a esposa, de lá de Vileta, e onde se achava lá retardados, soldados brasileiros doentes, que foi lá tratar. Conseguiu uma vaga para vir lá para essa terra tratar desse pessoal. Estavam enfermos e ele foi lá, como ele foi lá tratar e conseguiu com o conselheiro Paranhos, o embaixador, para ficar distante, aos quais se prestaria assistência. Nada mais soube, disse Armando, nada mais soube, a não ser de que havia morrido. Nunca mais, nada mais soube de Esteves. Não tinha mais notícia dele. Ele foi para lá, para Vileta, não mais soube. Só soube não que ele tinha morrido em Piraju, misteriosamente. Ninguém sabia por quê. Porque eu lembro quando atrás foi narrada a história que ele foi morto, não foi investigado nada, estava na guerra, ninguém deixou para lá, enfim. Um médico que a gente disse que tinha sido envenenado, não deu investigação nem nada. Então, a única notícia que Armando soube é que ele tinha sido, que ele tinha morrido e tal. Evidenciando não padecimento moral, porque ao narrar essa história toda na versão agora de Armando, contando detalhes, lembra-se que Esteve estava ouvindo a história toda. Então ele ficou mal, né? Evidenciando enorme padecimento moral, contando a história desdita dele, ele ouvindo tudo, né? Diante daquelas evocações, ele, Leonardo Mário Silva, lá na figura de Esteves, estremeceu, lembrando de tudo. E aproveitando o intervalo que Firmeza bradou a Pargonidade. E a tua participação, Armando, no infortúnio da minha casa? Você está falando a situação daí, é minha infortúnio. Você não tem participação nisso? Quem me convencerá de que também não te achavas de parceria com Júlio para atrair minha mulher? Na destruição da minha felicidade. Infames! Chamou logo infame de tanto ele quanto o Júlio, né? Clarencio, afetuoso, acomodou o enfermeiro irritado, no caso ele, recomendando-lhe esperar a narrativa até o fim. Homem, você narrou tudo, você contou toda a sua história, deixa a mano contar a história dele toda, respeite, né? Amaro não perder a calma, mostrando o avanço espiritual dele. Assinalou a agressão do adversário, fixando e continuou a história. Sim, minha confissão deve ser exata e completa. Entendendo que Lino e Júlio, o ex-companheiro e a ex-esposa de Esteves, se haviam ajustado para a vida comum, tentei distanciar-me, porque eu também tinha sentimentos por ela. Olha a situação dramática. Temia por mim mesmo. Eu temia, porque eu não falava para ninguém, mas estava no meu coração essa história toda. Lina, no entanto, como se registrava a inclinação em manifesta, nunca disse, mas ela captava. Deitava nos olhares que me acordavam. Se ela o tempo todo estava dando em cima dele, simultaneamente, para alegria e para dor. Queria aproximar-me dela e fugir dela ao mesmo tempo, disse ele. A princípio, tentei evitá-la, disse Armando. Contudo, ao afastamento do Marquês de Caxias, o Marechal, depois de vencer a guerra, a tropa relaxou, estava todo mundo tranquilo. Passou a guerra, né? Caxias deixava as tropas com larga posição de tempo para diversão. Acabou a guerra, né? Instado, olha, importante, instado talvez pela companheira, ou seja, Júlio, aconselhado, pedido por Lina, me chame Armando aqui, para ele vir aqui em casa. Tá só, chame ele para cá. Tá. Instado talvez pela companheira, Júlio constrangia-me a frequentar a casa. E aí, vamos lá para cá, vamos jantar, vamos jogar, brincar, tal. Ela chamava ele tal. O chá alegre, o jogo alegre, o chá saboroso, reunimos os três, noite a noite, amedrontado, ele, Armando amedrontado, ante o sentimento que a moça despertava no meu coração, não somente porque não devia perturbar-lhe quem? A ela e a Júlio, a harmonia doméstica, mas também porque possuía uma noiva no Brasil, ele, Armando. Uma noiva no Brasil, não devia de jeito nenhum, nem para perturbar ele, e também tinha uma noiva no Brasil. Busquei me isolar de novo, ficar longe, distante. Reparando, todavia, o assédio de Lina, que não disfarçava,
Resolvi asilar-me no trabalho mais intenso e consegui a designação para servir na vigilância do Palácio Raskin, onde se ocupava, centralizava todos os assuntos, documentos e interesses do país, lá em Assunção. Ela, Lina, não era danada, entretanto, não desistiu do propósito de dar em cima, né, de assediá-lo, que animava. Certa noite procurou me disfarçar de mulher do povo. Disfarçou e chegou lá onde ele estava trabalhando, lá como vigia, como guarda lá no palácio. A sós comigo confessou-me, declaradamente, declarava-se atormentada e aflita. Olha só que situação danada, né? A moça. Sentia-se amada por Esteves. Sentia-se amada por Esteves. E via-se ardentemente querida por Júlio. Mas não pudera interessar-se pela felicidade junto dele. Era infeliz com os dois. Odiavam, inclusive, os dois. É uma coisa estranha. Odiavam por fim. Certamente uma ligação ainda mais do passado, para justificar isso, né? Amaro confiou-se a longa pausa e continuou. Quem poderá explicar os enigmas do coração humano? De onde é que vêm essas atrações, esses problemas todos, né? Quem possuirá bastante visão para surpreender os caminhos da alma, disse ele, filosofando lá nesse encontro, né? Incapaz de dominar-me, incapaz de dominar. Depois dela dizer que era infeliz, que ela não amava Esteve, e muito menos Júlio, nessa situação toda, né? Disse ele, incapaz de dominar-me, que eu também senti por ela um enorme amor, uma afeição, cometi a falta de assumir um compromisso espiritual, que não me competia, até porque ele era noivo no Brasil também, é uma situação dramática. Aí o nó arrochou para valer, né? A situação complicou demais, né? Lina agarrou-se a mim, ao meu afeto, com o vigor da era, numa construção sem defesa. A era é uma planta, uma trepadeira que se agarra nas paredes, que é uma coisa impressionante. Ela se agarrou ao meu afeto como se fosse uma era, né? E foi assim que, em certa manhã de maio, meu companheiro, Júlio, encontrou-nos juntos. Olha o drama. Olha o drama. Repetiu-se a mesma cena lá atrás, de Júlio com Lina, que aconteceu com Esteves, né? Desesperado, Júlio ingeriu grande quantidade de corrosivo. Lembra da história do tentativa de suicídio? Que ele não estava lá lá da Benson, porque se suicidaram na encarnação anterior, não aquele foi o filho de Amaro, que ele encarnou, que ele desencarnou, que ele tentou o veneno, não morreu, mas depois se mergulhou no rio, tudo bem. Júlio viu Armando com a esposa, ingeriu uma quantidade de corrosivo, mas amparado o suficiente e foi salvo. Mesma história que disse lá, de alguma sorte, que disse lá Esteves, né? Debalde, porém, submeteu-se a tratamento na caserna, no quartel, né? Adquiriu estranhos padecimentos na garganta e no esôfago, pelo veneno que saiu corroendo, chagas, né? Vivo, padecimento e não sabendo como suportar as provações físicas das feridas, das angústias e morais, por quê? A esposa ter passado ele para trás, deixado ele, né? Padecimentos físicos e morais, juntou tudo, né? Arrastou-se um dia até as águas do Paraguai, bebeu, embriagou, supondo encontrar na morte a paz que procurava. E as sequelas do atentado suicídio e do suicídio estão nele até hoje no perispírito dele, menino desencarnado lá no lado da Benção, lá na guarda de Blandino. É muito interessante. Experimentando pesados remorsos, quem? Eu, Armando. Pesado remorso imenso por ter acarretado esse infortúnio imenso a meu amigo querido, que arrojou ao suicídio. Por minha vez, perdi a afeição que me algemava a mulher, a Lina, que causou o infortúnio desses três, de Esteves e deles dois, né? Que nos atraíra, ao mesmo tempo, infelicitara, e fugi dela. Ele não, eu fugi dela. Não suportei viver com ela, mesmo tendo todo o amor, diante dessa tragédia que aconteceu. Né? Fugi, incorporando as tropas que combatiam os derradeiros remanescentes Solano Lopes na Cordilheira. Porque quando o Brasil invade Assunção e vence, Solano Lopes, que era o grande líder, o grande general do Paraguai, vai para a Cordilheira dos Andes, com alguns poucos remanescentes, foge para lá, e as tropas brasileiras foram combater até matá-lo, até aniquilá-lo. E eu me voluntariei para ir combater as tropas Solano na Cordilheira. Eu me voluntariei para ficar longe dela. Prometi a ela voltar quando terminasse a guerra. Todavia, terminada a luta, pois que mataram Solano Lopes, tornei a pátria ao Brasil por outros caminhos. Decidi jamais reencontrá-la. Um drama que ele sabe que causou o infortúnio, a traição, a morte de Júlia, etc. Amaro, mas comovido,
Passou a mão sobre o rosto, a mão direita, e prosseguiu depois. 10 anos correram apressados, disse ele. 10 anos que ele terminou e voltou para o Brasil. Apressados. Novamente no Rio, ele voltou para o Brasil, tinha uma noiva, casou-se, foi feliz. Uma noite de chuva forte, minha esposa e eu voltávamos do teatro, estávamos voltando do teatro, numa carruagem, quando os cavalos em disparada colheram uma pobre mulher, olha o destino, impressionante, né? Colheram uma pobre mulher embriagada na via pública, olha que drama. Uma noite de chuva, vinha ele com a esposa do teatro, e a carroça que eles vinham, a carruagem, atropelou uma pobre mulher embriagada na via pública. O cocheiro sofreu os animais e decidi socorrê-la. Enquanto a minha companheira, minha esposa, continuava no trajeto para casa, procurei internar a mísera criatura para assistência médica, a mulher atropelada, embriagada. Graças a populares auxiliaram, guardas e auxiliares nessa internação, mas com inesquecível assombro, quando a mulher foi recolhida ao leito do hospital, à noite, tudo escuro, imagina aquela época, a iluminação era muito difícil, de ventre rasgado pela carruagem, e esvaí sem sangue, identifiquei nela quem? Lina Flores, olha aí, Lina, a mesma que tinha sido companheira que ele abandonou no Paraguai, a mesma que causou o suicídio de Júlio, a mesma que traiu também Esteves. Olha que coisa impressionante. Ele encontra essa mulher 10 anos depois que ele vem ao Rio casado, etc, etc, encontra ela embriagada no meio da rua, uma noite de chuva. Por 2 dias ela lutou contra a morte, mas não teve jeito, ela não faleceu. A infeliz reconheceu-me, olha que imagina o quadro, gente. Imagina o drama, situando-se no lugar dela e dele, é uma situação difícil. A infeliz reconheceu-me, relacionou as desditas que atravessara, desde que se viu sozinho no Paraguai, esperando ele, que ele não voltou. Olha aí, ficou sozinho no Paraguai, numa situação difícil, com o coração cheio de angústias, de remorso, de culpas. Olha aí o drama dela, né? Olha aí, que vem, bate, chega a conta, não tem jeito, né? No Paraguai, esclareceu que viera ao Rio à minha procura. E aí, ele imaginou, pô, acabou a guerra, cadê ele? Se ele tinha morado no Rio, vamos ao Rio procurar ele. Aí, correu à minha procura e emocionou-me com a narração do drama angustioso em que vivia, tentando a recuperação da felicidade que perdera para sempre. Qual era essa tentando a recuperação da felicidade? Encontrá-lo de novo, né, no Rio de Janeiro. Era essa a ideia dela quando voltou para o Rio de Janeiro. Vinha ao Rio, veio do Paraguai, procurar ele, sabia que a guerra tinha acabado, que ele não tinha morrido, não tinha tido notícia, procurar ele, né? Morreu, disse ele, revoltada e sofredora, amaldiçoando o mundo e as criaturas, certamente a ele também, possivelmente, né? Já que ele não tinha voltado. Amaro interrompeu-se, titubeante, angustiado, porque o sentimento de culpa é terrível, né? Ele estava narrando essa história, estava confessando, abriu o coração para contar toda a verdade, né? Mário Silva, estupefato, ouvindo aquela história, fixou entre o desespero e o pavor. Notava-se que ele, Amaro, esforçava-se em vão para reaver a nova faixa de memória, porque ele estava angustiado, né? Não é fácil, né? Então, Clarence, contudo, afagou-lhe a fronte, também colocando a força magnética, envolvendo em renovadoras forças magnéticas, né? E perguntou: escuta, você voltou a encontrá-la? A vê-la? A Lina? Ele se esboçou um sorriso, e quem recolher a resposta disse: sim, realmente encontrei. Encontrei na vida espiritual. Quando eu morri, encontrei ela no mundo espiritual, disse ele. Achava-se ela, Lina, sofredora, angustiada, unida a Júlio pelo sofrimento. Os dois desencarnados, ele suicida, desencarnou em situação dramática, e ela voltou com o coração cheio de culpas terríveis, remorsos pelo sofrimento, unidos ele um ao outro, talvez em gestos terríveis de ódio um pelo outro, em função das circunstâncias do mundo espiritual. Unido a Júlio em aflitivas condições de sofrimento depurador, os débitos passados que estavam ali sendo encontrados, um encontro de contas, né? Compreendi a extensão do meu débito, diz Amando. Eu fui causador dessa história, notadamente do desentendimento e do suicídio de Júlio. Compreendi a extensão de meu débito e prometi a eles dois ressarci-los. Apoiá-los-ia os dois. Auxiliaria os dois na cena terrestre. Olha, eu vou reencarnar e vou trazer vocês para próximo de mim para quitarmos esse débito, para transformar nossos elos de ódio em aliança de amor. É um compromisso, naturalmente intermediada pelos benfeitores espirituais,
os amigos espirituais de todos eles, porque Deus é Pai misericordioso e bom e tenta nos pacificar. A vontade de Deus é que sejamos felizes. É o desate dos nós do passado, a transformação, o perdão é o que Deus deseja. Portanto, a reencarnação nada mais é do que é o meio para atingirmos os fins. E quais os fins? A felicidade, que é o que Deus deseja aos seus filhos. Então, essa repactuação, esse perdão fundamental, a reencarnação tem esse cunho maior dos reencontros, né? Então, esse pacto fora feito no mundo espiritual. E, efetivamente, ele reencarnou para reencontrá-los. Daí, o encontro dele com quem? Lá, com os Zulmira de novo. Então, vamos ver mais na frente, eu já antecipei. Mas, na verdade, antecipei. Mas, na verdade, a moça é exatamente Zulmira reencarnada, certo? Auxiliava os dois, né? Lutariam lado a lado para conquistar a coroa da redenção, da transformação no final, sim, sim, o destino, a felicidade é uma promessa, não, é uma determinação de Deus. Todos nós somos filhos deles. Dizia Jesus, nós somos deuses. Na verdade, a felicidade é uma determinação. Seremos felizes. Entretanto, o tempo vai se dar quando decidirmos vivenciar os ensinos que Jesus nos deixou, certo? É preciso solver os compromissos do passado, pagar os compromissos do passado. E Jesus, nós pagamos até o último ceitil, é fato. Nossas dívidas são intransferíveis, só nós vamos pagar por elas, né? É preciso solver, pagar os compromissos do passado, conquistando o futuro feliz que todos nós está destinado a cada um de nós. Calou-se Amaro, visivelmente fatigado, mas Mário estava lá, não obstante contido pela força magnética de Clarence, começou a chamar Júlio, emitindo brados terríveis. Ou seja, essa história desse passar limpo, o resto ainda vai continuar. Mas veja a importância, volto a dizer, essas informações e esses desdobramentos são narrados por André Luiz para nós compreendermos que quando estivermos diante do nosso adversário, peçamos perdão a ele. Se não, pessoal, não entendemos por quê, mas em espírito, faça uma prece. Perdoe, meu irmão. É aquele filho difícil, o companheiro difícil, o companheiro difícil, um irmão, um parente, um vizinho, um colega de trabalho, porque certamente é uma razão por trás de tudo isso. Então, que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, faça tocar nossas almas, nossos corações. Se tiver alguma dúvida, estamos aqui para responder, agradecendo demais a companhia amorosa de cada um de vocês, para reflexionarmos juntos. E esperamos estar juntos na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir. Que Ele ilumine e abençoe nossos corações hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Muita paz.